Espaço sideral. Tá por toda parte. Uma massa disforme de infinitude. O universo é cheio de escuridão e mistério. 95% dele é totalmente desconhecido. E só quando o universo decide se mostrar é que temos a noção do que ele esconde. A vida surge em muitos lugares do universo, mas as distâncias são tão grandes que quase nunca se encontram. Quando nessa floresta escura de um planeta distante, um sinal inesperado aparece fraco, mas constante, ele é suficiente para chamar atenção e levar uma nave a investigar com uma única missão: garantir que sua espécie continue viva. Durante a viagem, cada um pensa no que vão encontrar e no risco de não voltar. Chegando ao planeta, a sensação de que alguém ou algo já está ali aumenta, e a missão que parecia simples se transforma em dúvida. Como tomar o planeta sem enfrentar guerras e resistência? A resposta estaria na infiltração ao longo do tempo na espécie local, até certo número, para que quando os outros chegarem, não haja oposição. Então, a pergunta que paira no ar é inevitável: e se eles já estiverem aqui? É isso que algumas investigações documentaram. As buscas por Bob Smallwood continuam. Caramba, é o alienígena! Nas últimas décadas, milhares de casos de abduções foram relatados no mundo todo. Muitas vítimas contam que desaparecem por horas ou dias e voltam com lembranças vagas de procedimentos feitos por seres não humanos. Esses relatos sugerem que, seja lá o que estiver levando essas pessoas, não se trata apenas de uma curiosidade científica. Relatado aqui há algum tempo, no qual o link está no card e na descrição, há sinais de um plano envolvendo experimentos genéticos, monitoramento de comportamento e até o que chamam da criação de um novo tipo de habitante da Terra. Isso levanta uma questão preocupante. E se já existirem pessoas entre nós com DNA híbrido, esperando o momento certo para que os alienígenas assumam o controle? O professor aposentado David M. Jacobs, da Universidade Temple, localizada na cidade da Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, entrevistou mais de 150 pessoas que dizem ter sido abduzidas e que confirmam essa mesma suspeita. Segundo ele, alienígenas estariam criando híbridos que já vivem entre nós para, no futuro, assumir o controle do planeta. Um evento de abdução que está levando ao fenômeno híbrido, e é disso que vou falar principalmente hoje. O fenômeno híbrido. Ana fez um trabalho excelente falando sobre alienígenas, e vou mostrar algumas das semelhanças. Não vi as imagens que Ana mostrou hoje. Já tinha visto outras imagens que ela tinha, mas as que ela apresentou hoje eu não conhecia. E fiquei realmente impressionado com a qualidade e com o quanto se aproximam de alguns desenhos que tenho há alguns anos. Geralmente tudo começa com um alienígena no quarto. Como eles entram no quarto? Atravessam a janela. Essa é uma forma típica. Ou atravessam a parede às vezes. A resposta seria: isso não é possível. E a única coisa que podemos dizer é que todos afirmam isso, sabendo muito bem que não é possível. E que, se disserem, isso pode enfraquecer o resto da história, pois soa como loucura. Seria muito mais fácil dizer: eles bateram a porta e eu abri. Então, precisamos simplesmente continuar como se fosse algo normal. Você vai notar que minha fala é relativamente bombástica. Não consigo evitar. Passando para o próximo ponto. As pessoas são levadas para dentro de um objeto, têm suas roupas retiradas e se sentam em uma sala circular. As pessoas dizem algo que Ana usou nessa expressão. Olhe para aquela pessoa ali. Ela parece um zumbi. E você sabe que aquela pessoa está olhando para outra e pensando: aquela pessoa parece um zumbi.
Todos ficam com a boca entreaberta, andando de forma lenta, tropeçando e seguindo para a frente. Isso é extremamente importante, porque se não fosse assim, poderiam correr, atacar ou fazer qualquer outra coisa. E isso não pode acontecer em uma sequência de abdução. A pessoa precisa ser deixada em estado passivo para que o evento ocorra. E isso acontece onde quer que ela esteja, seja no carro, em casa, ao ar livre ou em qualquer outro lugar. Caso contrário, o fenômeno da abdução não ocorreria. Outro ponto que permite a continuidade do fenômeno da abdução é que ele precisa ser clandestino, algo secreto. Se a pessoa soubesse que seria abduzida a qualquer momento, poderia tentar tomar medidas para evitar. E isso não pode acontecer. Portanto, existe aqui um fenômeno em que há manipulação neurológica à distância e uma operação clandestina extremamente bem-sucedida. And there is a clandestine operation that is enormously successful. Como isso é feito, eu não sei, porque há de fato um espaço entre os olhos dele e os olhos da pessoa abduzida. Não é como se tivesse um fio conectado ou algo assim, entende? Essa parte nós não compreendemos e não sabemos explicar. Estou passando por isso rapidamente para poder continuar. Ana falou sobre a retirada de fetos. Fetos são, na verdade, inseridos no útero da mulher. Geralmente, mas nem sempre. Descobrimos que há outros locais também. Depois de cerca de 8 a 10 semanas, eles são retirados. Essas experiências, coleta de esperma, óvulo, inserção do feto e retirada do feto, acontecem com praticamente todas as pessoas abduzidas. Claro que quando usamos a palavra todas, nunca é totalmente certo, mas é um procedimento primário. Quando se trabalha com abduzidos por tempo suficiente, eles acabam descrevendo esses procedimentos e eu já tenho centenas e centenas de relatos. Não trabalhei com tantos abduzidos assim, apenas entre 150 e 160, mas acompanhei alguns deles por 20 anos. Os relatos também falam sobre implantes. Muitas pessoas descobrem em exames de rotina, como radiografias, pequenos objetos metálicos no corpo, sem saber como eles chegaram ali. Pensando nisso, o Dr. Roger Leir, cirurgião da Califórnia, criou um método cirúrgico para remover esses artefatos. Entre 1995 e 2006, ele realizou 17 cirurgias e retirou 13 desses objetos de pessoas que afirmavam ter sido abduzidas. Os implantes apresentavam características incomuns, não causavam inflamação, algo que qualquer corpo estranho provocaria. Em vez de serem rejeitados pelo sistema imunológico, eles eram envolvidos por uma membrana grossa, cinza esverdeada, formada por proteínas coaguladas, hemosiderina e queratina, criando um tipo de casulo biológico. Outra descoberta foi a presença de fibras nervosas ligadas aos implantes, sugerindo que eles se conectavam ao sistema nervoso. Mesmo com anestesia para 6 horas de cirurgia, alguns pacientes sentiam dores extremas quando os implantes eram tocados, chegando a saltar da mesa como se levassem choques elétricos. Exames laboratoriais mostraram composições metálicas que não combinavam com a tecnologia terrestre, elementos encontrados em meteoritos, isótopos que não existem na Terra e propriedades magnéticas fora do comum. Alguns dispositivos emitiram frequências de rádio em frequências semelhantes às usadas pela NASA para comunicação com o espaço profundo. Depois da remoção, alguns pacientes perderam habilidades psíquicas, outros tiveram visões do futuro ou melhora na memória e na clareza mental, que mais recentemente, em investigações secretas do governo, foram associadas ao termo psionicos. Semanas antes das cirurgias, muitos relataram avistamentos de OVNIs ou novas abduções, como se seus captores soubessem que a retirada iria acontecer. Após o procedimento, alguns continuaram sendo levados, mas nunca receberam novos implantes, o que sugere que cada dispositivo tinha uma função específica para eles.
O trabalho de Jacobs é a pesquisa acadêmica mais extensa já feita sobre o programa de hibridização alienígena. Ele conduziu mais de 1.400 sessões de hipnose regressiva ao longo de 3 décadas e mapeou um sistema complexo de infiltração que vai muito além das abduções comuns. Segundo suas conclusões, os alienígenas não estão apenas estudando os humanos, mas executando um plano de substituição populacional por meio da criação de híbridos. O processo começa com a escolha de pessoas específicas para servir como doadores de material genético e depois como tutores dos híbridos. Durante as abduções, eles coletam óvulos e esperma, realizam fertilização in vitro em ambiente alienígena e implantam embriões híbridos em mulheres humanas. Cerca de 3 meses depois, os fetos são retirados cirurgicamente e levados com eles onde completam o desenvolvimento. Já outros são deixados na Terra, mas até certo momento são monitorados por eles. O ponto mais inquietante da pesquisa de Jacobs é a documentação que indica que esses híbridos, após 50 anos de programa, já adultos, estão sendo colocados de forma planejada dentro da sociedade. Os abduzidos acabam se tornando mentores involuntários, recebendo treinamento para ensinar os híbridos sobre comportamento social, normas culturais e formas de se integrar, funcionando como guias para a adaptação à vida na Terra. Aqui está um procedimento de fixar o olhar realizado por uma criança vestindo uma roupa híbrida. Este é o abduzido que fez o desenho, e ele é, na verdade, um artista gráfico, então conseguiu fazer desenhos muito bem feitos. Aqui está um dispositivo parecido com uma tela. Aqui está ele, e aqui outra cena de abdução, sobre um banco, com crianças usando suas roupas. Ele menciona que esta figura ao lado parece uma enfermeira, mas não tem certeza de quem seja. E lá está ele, cercado por crianças, com uma grande tela para observar coisas. Aqui está uma mulher que recebeu essa roupa para vestir. Ela olha para uma tela onde havia algo como um painel de controle. Basicamente, o que ela deveria fazer era operar o OVNI para que um alienígena, que estava sendo perseguido por humanos na parte superior da tela, pudesse passar por baixo e ela pudesse pegá-lo e salvá-lo. Ela disse que não sabia como fazer aquilo nem como operar o painel, mas ao chegar mais perto percebeu que sabia sim como fazer. Então começou a manobrar com o que havia ali. O alienígena passou por baixo e os humanos não conseguiram alcançá-lo. Disseram a ela: "Está ótimo, foi bom, você fez bem, você fez bem." E assim terminou. Aqui está o desenho de um híbrido em estágio avançado, ou o que eu chamaria de estágio humano. Este foi feito por uma pessoa, e o híbrido está usando óculos, de todas as coisas possíveis no mundo. Aqui está outro desenho feito por outra pessoa, também mostrando um híbrido usando óculos. Esses são relatos de pessoas associadas a Bud Hopkins. E aqui está este outro. São híbridos usando roupas militares. Já tive casos de híbridos em estágio humano que vestiam uniformes camuflados, mas em um contexto diferente, no qual pegaram esse tipo de uniforme. Esse tipo de coisa fez muitos abduzidos acreditarem que o governo americano, de fato, está sequestrando pessoas e que tem provas disso porque eles usam esses uniformes. Mas a resposta é: se o governo americano pudesse realmente abduzir pessoas dessa forma, não existiriam vilões no mundo há muito tempo. O mundo seria muito diferente se pudéssemos atravessar janelas, levar pessoas sem que ninguém percebesse. Viveríamos em um mundo completamente diferente do que conhecemos.
Fisicamente, os híbridos são idênticos a humanos comuns, mas possuem telepatia e capacidade de influenciar, usando isso para chegar a cargos de autoridade. A pesquisa indica que eles já ocupam posições importantes em governos, empresas, universidades e instituições religiosas, trabalhando de forma discreta para preparar uma futura transição de controle. Essa rede de infiltração e controle pode explicar a resistência de governos em revelar a existência de vida extraterrestre, mesmo quando muitos políticos influentes mostram interesse no assunto. Se pessoas em posições estratégicas estiverem sendo monitoradas ou influenciadas, fica mais claro por que certas informações são bloqueadas ou desacreditadas. Cientistas renomados enfrentam barreiras ainda maiores. O Dr. Gary Nolan, professor de patologia da Universidade Stanford e pesquisador respeitado sobre OVNIs, recebeu uma ordem direta da Casa Branca para parar de falar no assunto depois que suas pesquisas sobre materiais de origem extraterrestre ganharam destaque mundial. Eu sei o que isso fez com você também. Quero dizer, isso deve ter surgido meio que do nada, de forma intensa. E imagino que tenha causado um impacto na sua vida. Talvez mais interessante do que ruim, mas ainda assim, chamar isso de estranho é só arranhar a superfície. O que você acha disso? Para mim, minha conclusão provisória é que existe algo não humano aqui e que está presente há muito tempo. A pergunta que as pessoas deveriam fazer não é: há algo aqui? Mas sim, pode haver algo aqui? E a resposta curta é: claro que pode, porque o universo tem 14 bilhões de anos. Dá para cruzar nossa galáxia de ponta a ponta até num Tesla do Elon Musk viajando a 10 km por hora. Mas o que entra de um lado não é necessariamente o que sai do outro. Portanto, sim, algo pode estar aqui. O que exatamente é, não tenho 100% de certeza. Fico desconfortável com relatos de seres biológicos, principalmente porque se parecem demais conosco. Não consigo entender, do ponto de vista genético, por que a forma humana, ou até o simples fato de ter 2 pernas e 2 braços, seria necessariamente o formato biológico mais bem-sucedido. Acho que há algo aqui. Acho que as evidências são mais do que suficientes para justificar uma investigação. Então, peço aos meus colegas que contenham um pouco o sarcasmo, porque como negar milhares de relatos como esses? Hold their sarcasm for a while, because how do you deny thousands of reports like this? E não quero soar conspiratório, mas recebi uma ligação de alguém representando a Casa Branca, porque eu estava falando sobre algo que eles acharam um pouco demais. Eles disseram: "Você precisa calar a boca, Gary. Estou apenas dizendo. Já apresentei informações ao Parlamento do Canadá. Fui ao Parlamento em Toronto e informei os 3 partidos sobre isso." Essa pressão sobre cientistas com credibilidade indica que pode existir uma estratégia para manter o silêncio. Talvez porque quem controla essas informações já não seja totalmente humano, ou porque o programa de hibridização esteja tão avançado que uma revelação antes da hora colocaria em risco décadas de infiltração. No entanto, a característica mais comum relatada pelos abduzidos é de que os híbridos têm dificuldades com emoções complexas, entre elas o humor e sutilidades sociais que observamos no dia a dia. E para aprender isso, é exigido um treinamento muito intenso. Jacobs nota que muitos abduzidos são profissionais de destaque,
como médicos, advogados, cientistas e professores universitários, o que indica uma seleção baseada em inteligência e status social. O que temos aqui são alienígenas cinzentos que estão dirigindo a situação. Eles são os que a colocaram em prática. Existem alguns alienígenas que basicamente estão no controle, o que penso ser uma espécie de região geográfica. Talvez não seja muito grande. Pode ser do tamanho de uma cidade pequena, talvez um condado ou algo assim. Eles não sabem o que são cidades ou condados, pois isso é assunto político, e eles não entendem nada disso. Mas pode ser algum tipo de região geográfica. Abaixo deles estão alienígenas que atendem os abduzidos em suas funções. Todos ainda são alienígenas cinzentos. Aliens who service the abductees in what they're going to be doing. These are all still gray aliens. Below them are hybrids. Depois deles vêm os híbridos, cuja função é integrar outros à sociedade. Uma dessas funções é de segurança. Esses seres no estágio humano estão bem próximos do padrão humano, digamos 95%. Human stage, well within the 98th percentile. Well, let's put it 95th percentile. Acreditamos que eles vivam aqui, mas o ponto é que eles existem para proteger os que estão chegando. E proteger significa manter todo o conhecimento de sua existência em segredo e garantir que nenhuma violência recaia sobre eles. Por exemplo, eles podem estar em um parque à noite e serem assaltados, algo que não pode acontecer e não vai acontecer. Isso faz parte do componente de segurança. No livro The Threat, escrevi sobre abduzidos que têm o que chamo de projeto pessoal, com híbridos, ou seja, híbridos que ficam com eles desde a infância até a meia-idade, ou mesmo envelhecem junto com eles. Acontece que eles também têm um propósito específico: acompanhar os abduzidos aos lugares certos, onde ajudarão outras pessoas a se integrar. Be with the abductees and squire them to the proper places where they will be helping people integrate. Há também o que chamo de híbridos independentes, que são híbridos que já vivem aqui. Não sei como chegaram, é claro, e que também participam do processo de integração e acompanham os abduzidos. Suas funções acabam se misturando. O híbrido apresentado ao abduzido, que recebe até um nome, também usa essa relação como instrumento de aprendizado. Aprende sobre relacionamentos, sobre vários aspectos da sociedade, aprende a dirigir, algo que pode parecer bizarro, e em geral aprende a ser humano e viver aqui. How's that for something bizarre? They're learning how to be human, how to live here. Quando perguntados sobre a história, respondem: a sua história será a minha história. E, de certa forma, isso é o que acontece com todo imigrante, de um jeito ou de outro. A questão então é: como se mudar para cá? Primeiro, é preciso encontrar um lugar para morar. É algo mundano, básico e até difícil de imaginar de tão simples. Eles alugam um apartamento. Pagar o aluguel e assinar documentos também faz parte, mas não sei como isso é feito. Não cheguei a aprender. Eles se mudam em duplas e mais frequentemente em trios. Paying the rent is signing things. That has to be done too. I don't know how that is done. I've not learned that. They move in pairs and usually, more often I've seen, in threes, trios. O mais preocupante é que, com o tempo, os abduzidos desenvolvem sentimentos de afeto e proteção pelos híbridos, sendo manipulados emocionalmente para colaborar.
Segundo Jacobs, as evidências indicam que estamos nos estágios finais de um projeto de engenharia social de décadas, em que a infiltração silenciosa virá antes de uma revelação e mudança de poder.